Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de teologia. A matéria de hoje, teologia. Estamos na segunda aula dessa matéria, que são 4 aulas, teologia. Hoje o tema da aula é a personalidade de Deus. Hoje vamos aprender sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. E já para começar, aula passada estudamos sobre o nosso amigo, o Espírito Santo. Foi a primeira aula. E hoje a gente vai ver o nosso Deus. Assim como o Espírito Santo, podemos ver que ele era uma pessoa, tem vontade, sentimento e intelecto. O nosso Deus também tem vontade, sentimento e intelecto. Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. E uma das passagens muito fortes que a gente vê aqui quando ele se apresenta para Moisés. Eu sou. Moisés diz, quando eu chegar lá, como é que eu vou falar? Qual é o teu nome? Ele diz, fala que o eu sou lhe enviou. Irmãos, não existe uma expressão mais forte, eu não consigo imaginar uma expressão mais forte de uma personalidade do que esta. Eu sou. Foi assim que o próprio Deus se apresentou para Moisés. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Outra coisa, o filho, ele apresenta, ele falou, revelou, né, a personalidade do pai. E o próprio Jesus revelou e falou, disse, meu pai. Jesus fala de Deus muitas vezes como sendo seu pai. Meu pai, vosso pai. João capítulo 20, versículo 17. Foi Jesus quem ensinou a orar, Pai Nosso. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. Aqui, irmãos, estamos vendo a personalidade desse Deus Todo-Poderoso. O próprio Jesus, quando chegou, na oração do Pai Nosso, ele começa a orar, Pai Nosso. Então veja aqui, mais uma vez a gente vai ver que Jesus, o próprio Jesus, ele disse, veja aí, você que está estudando comigo, prepara seu caderno, prepara a sua caneta e vamos notar os pontos principais. Olha o outro. Jesus disse, ele disse mais, veja só, meu pai trabalha. Está lá em João capítulo 5, versículo 17. Veja aí um Deus que trabalha. Porque se Deus não fosse um ser pessoal, não tem como trabalhar. Veja só. Primeiro ponto, meu pai trabalha. João capítulo 5, versículo 17. Segundo ponto, meu pai ama. João 3, 35. Só ama quem tem sentimento. Uma pessoa é capaz de amar. Então, o nosso Deus aqui tem personalidade. Meu pai me enviou. Jesus falando, o meu pai me enviou. Está lá em João capítulo 6, versículo 29. O pai ama o filho. Aqui são as palavras de Jesus. Está lá em João capítulo 5, versículo 20. Veja só. E Jesus ainda diz, Jesus diz assim, meu pai é o lavrador. Está lá em João 15, o primeiro. Ora, todo lavrador tem personalidade, pois ele é de fato um ser pessoal. Aqui a gente já pode ver de primeira o nosso Deus como um ser pessoal que trabalha. Agora note aí, você que está notando, as qualidades de personalidade. Deus tem forma, Deus tem imagem, está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Deus tem nome, está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Deus é uma pessoa, está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Deus tem vontade, está lá em João capítulo 6, versículo 39. Deus também fala, pessoal. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. Agora veja aqui. Note aí. 3 áreas de uma personalidade. 3 áreas de uma personalidade. A primeira dela, sentimento. Deus é dotado de sentimento. Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7.
Segundo, vontade. Deus tem vontade própria. João 6:39. Terceira, intelecto. Intelecto fala de inteligência de Deus. Deus não só tem inteligência, ele foi o professor da própria sabedoria. Deus, ele não só tem inteligência, ele foi o professor da própria sabedoria. Glória a Deus por isso, né? A sabedoria foi aluna. Provérbio capítulo 8, versículo 12. Para a glória de Deus. Agora veja aqui. Deus é verdadeiramente um ser pessoal. Minha gente, o nosso Deus não é uma força, não é uma energia. Ele é um ser pessoal. Deus faz declarações de sua personalidade. Veja aqui as declarações. Está lá em Isaías capítulo 43, você vai ler do 43 até o 16. Lá você vai encontrar as declarações no livro de Isaías sobre a personalidade de Deus. Primeiro, veja como ele se apresenta. Assim diz o Senhor, eu te remi, eu sou o Senhor, o Santo de Israel, o teu Salvador, eu sou o mesmo. Eu sou o Senhor, eu anunciei, eu salvei, eu sou o Deus. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, eu sou o Senhor. Ele aqui está se apresentando, eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor. Você vai ver lá em Isaías 43, do capítulo 1 até o 16, essas lindas declarações da sua personalidade. Note aí, são as declarações da personalidade do nosso Deus. Veja aqui, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele se apresenta e ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quem é ele? O grande eu sou. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Esse sim, está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não há Salvador. Está lá em Isaías 43, verso 11. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isaías 43, verso 17. Está vendo aqui todas essas palavras que acabei de falar? Pode notar aí, são as declarações da sua personalidade. Agora, a divindade de Deus. Ele mesmo é Deus, Deus vivo e o Rei eterno. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Diferença entre os deuses falsos e o Deus verdadeiro. Aqui, irmãos, você pode notar aí. Você que está escrevendo, pode notar aí. No Salmo 115, começando do 4, você vai ver tudo sobre um Deus falso. São ídolos. Eu vou falar aqui tudo que está no Salmo 115, do 4 ao 7. Aqui a gente vai ver o ídolo e vai ver o Deus verdadeiro. Pode ir notando aí. Primeiro, os ídolos são de prata e ouro. Está lá em Salmo 115, verso 4. Agora, o Deus verdadeiro é Espírito. João 4, 24. Tem boca, mas não falam. Salmo 115, verso 5. Agora, o Deus verdadeiro tem boca e fala. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. O Deus falso agora tem olhos, mas não vê. Salmo 115, verso 5. O Deus verdadeiro tem olhos e vê. Está lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3. Agora o Deus falso tem ouvidos, mas não ouve. Salmo 115,
verso 6. Agora, o nosso Deus verdadeiro tem ouvido e ouve. Isaías 59, verso 1. Deus falso, ídolos, tem nariz, mas não cheiram. Salmo 115, verso 6. O nosso Deus verdadeiro tem nariz e cheira. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Deus falso, tem mãos, mas não apalpa. Salmo 115, verso 7. O nosso Deus verdadeiro tem nariz e cheira. Tem mãos e apalpa. Desculpa aí. Tem mãos e apalpa. Agora o Deus ídolo tem pé, mas não andam. Salmo 115, verso 7. O nosso Deus verdadeiro tem pé e anda. Ezequiel capítulo 43, versículo 7. Agora, irmãos, eu vou deixar uma coisa clara aqui. Tudo que a gente vê aqui são linguagem, porque é bem verdade que nós não sabemos, não podemos ver o nosso Deus assim, pé, olho, nariz. Não, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é uma pessoa da Trindade. Mas a Bíblia não diz se ele é, se o pé, a mão, o braço, não. O que a Bíblia diz é que ele é como uma chama de fogo. O que a Bíblia diz é que o nosso Deus é luz. Então, ele é luz, o nosso Deus. Então, não tem como olhar aqui e dizer, mas Deus tem um pé, tem um ouvido. Ele sabe de tudo, ele vê tudo, mas não é uma aparência de um homem, como muitos pensam. Porque não podemos dizer como é, só o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus é luz, Deus é amor. Então, tudo que a Bíblia diz que ele é, ele é. Ele diz, eu sou. E isso basta para nós. Deus é o grande eu sou. Agora, Jesus, a gente sabe que ele está lá com o seu corpo glorificado. Ele veio até a terra e está com o seu corpo glorificado. Mas já Deus, ele é luz. Ele é luz. É um ser pessoal e é luz. E é o que a Bíblia diz e a gente pega o que realmente a palavra de Deus nos diz, para a glória de Deus. Agora vamos ver aqui, irmãos, característica de sua divindade. Como ser divino, Deus é criador. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eterno, Gênesis capítulo 21, versículo 23. Imortal, 1 Timóteo capítulo 1 ao 17. Imutável, Salmo 102, 27. Espírito, João 4, 24. Então, o que podemos dizer sobre Deus? Ele é o grande eu sou. Ele é luz, ele é espírito, tudo isso a gente vê. Então, podemos dizer que ele é o que a palavra de Deus diz que ele é, o grande eu sou. Glória a Deus. Agora vamos ver, irmãos, você que está anotando aí, vamos ver aqui. Biblicamente, existem dois tipos de atributos de Deus. Dois tipos, biblicamente. E eu vou falar eles aqui agora. Para você que está estudando, nota aí. Coloca aí. Biblicamente, existem dois tipos de atributos de Deus. Eles são, o primeiro são os atributos naturais. O segundo são os atributos morais. Agora, eu vou falar 7 atributos de Deus naturais. O primeiro dele é a onisciência. A onisciência de Deus é um atributo natural de Deus. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. Salmo 147, o 5. Aqui a gente vê Deus é sábio de coração. Jó capítulo 9, versículo 4. Aqui a gente vai ver a etimologia da palavra, dessa palavra, né? Onisciência. Aqui a gente vê que esse nome etimologia é o estudo das palavras. E aqui a gente vai ver
que a onisciência de Deus se deriva de duas palavras, dois termos latinos. E aqui o significado é tudo e conhecimento, ou seja, sabe todas as coisas no mesmo momento. Deus, ele é onisciente, sabe de todas as coisas no mesmo momento. Esse aqui é o primeiro atributo natural de Deus. O conhecimento universal de Deus. Deus conhece todas as estrelas do céu e as chama pelo seu nome. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Salmo 147, versículo 4. Nenhum astrônomo pode conhecer todas as estrelas pelo seu nome. Somente Deus. Só o nosso Deus é quem pode conhecer, porque Ele é o Criador. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Então, só Ele é quem conhece todas as coisas. Deus é infinito. Está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Ninguém pode aconselhar a Deus. Romanos, capítulo 11, versículo 34. Ele revela o profundo e o escondido. Daniel, capítulo 2, versículo 22. Pois ele conhece todas as coisas. João, capítulo 3, versículo 20. E o seu entendimento é infinito. Salmo 147, verso 5. Aqui a gente vai ver agora um pouquinho mais sobre a onisciência de Deus. Ainda estamos no primeiro atributo natural de Deus. A onisciência de Deus abrange 3 tempos. Ele é passado, presente e futuro. A onisciência de Deus abrange o passado. Anunciou o fim desde o princípio e desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam. Isaías 46, versículo 10. Para o nosso Deus não existe mistério nenhum no passado, porque tudo Ele sabe. Mateus capítulo 10, versículo 26. Deus conhece até os pecados encobertos. Isso mesmo. Deus conhece até os pecados encobertos. Ninguém viu, ninguém sabe, mas Deus conhece tudo. Está lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24. Ainda sobre a onisciência de Deus. Ela abrange o presente. Deus conhece o homem em tudo. Deus conhece o homem em tudo. Pois tu conhece bem a teu servo, o Senhor, Jeová. 2 Samuel capítulo 7, versículo 20. Deus conhece o nome e a nossa morada. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Ele conhece nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura, irmãos. Ele sabe até quantos cabelos tem a nossa cabeça. Imagine, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Qual ser humano conseguia contar quantos fios de cabelo tem? Nenhum. Mas o nosso Deus sabe. Ele conhece. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 30. Ainda sobre a onisciência de Deus. Abrange o futuro. Deus, além de conhecer, revela o futuro aos seus servos. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Deus previu a queda do homem, a morte de Cristo e a fundação da igreja antes que o mundo existisse. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23. Tudo isso a gente está vendo. A onisciência do nosso Deus, que abrange os 3 tempos. Passado, presente e futuro. Aqui a gente ainda está no primeiro atributo de Deus. Vamos para o segundo atributo de Deus. O segundo é a onipresença de Deus. Veja só o que é que o salmista diz. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Salmo 139, verso 7. Se subir ao céu, tu ali está. Se fizer no céu a minha cama,
eis que tu ali está também. Salmo 139, verso 8. Veja que Deus, ele está em todos os lugares. Onipresença de Deus. O que é isso? Ele está em todos os lugares. Aqui a gente vai ver o Deus no céu com a sua glória, Deus no universo com a sua sabedoria, Deus na terra com a sua graça e Deus no inferno com o seu juízo. Aqui é a onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aos olhos do Senhor está todos os lugares. Provérbios 15, verso 3. O Senhor está em todos os lugares. Os olhos dele estão em todos os lugares. Nenhum mortal pode se esconder da onipresença de Deus. Ezequiel capítulo 9, versículo 9. E Hebreus capítulo 4, versículo 13. Não existe um ser humano na face da terra, nada que possa se esconder da onipresença de Deus. Não existe. Deus está em todos os lugares. Queridos, eu já quero encerrar essa primeira parte da aula para não ficar muito longa. Aqui falamos apenas o primeiro e o segundo atributo natural de Deus, mas ainda temos mais atributos naturais de Deus e temos também os atributos morais de Deus. Mas fica comigo, vou gravar a aula, uma aula extra, e vou estar enviando. Mas você nota cada ponto. Paramos aqui na onipresença de Deus. Ainda tem a onipotência, ainda tem a eternidade, ainda tem a imutabilidade. Temos muita coisa, irmão. E tem mais. Aqui a gente vai aprender algo muito importante. E uma das coisas bem importantes, irmãos, que vamos aprender na palavra de Deus sobre o poder do nosso Deus, é quando Josué orou. Josué orou ou Josué determinou? Vamos ver isso. Ele orou ou determinou? O sol parou, a lua parou. Isso e muito mais a gente vai ver. Outro ponto muito importante, que eu não posso deixar de já deixar aqui certo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova? Ela fica velha? Isso e muito mais. Vamos ver na nossa aula. Para a glória de Deus. Deus abençoe e até logo.